Segunda-feira é o Dia Internacional do quê? Das promessas. Comeu demais fim de semana, promete que segunda vai entrar na dieta. Bebeu demais, segunda vai parar. Tá sedentário? Segunda começa a fazer exercício. Segunda para de comer doce. Quem já não falou isso? Com relação ao consumo de açúcar, nós vamos te ajudar justamente hoje, segunda-feira. Você sabia que além de colaborar com o aumento de peso, ingerir açúcar em excesso pode acarretar diversos problemas, dentre eles o aumento do risco de ter diabetes e a aceleração do envelhecimento. Para falar sobre isso, estamos conectados com a nutricionista Daniele Botelho. A Dani, olá, boa tarde, Dani, mais uma vez, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu tô sem o retorno, é que o pessoal tá ouvindo em casa? Ah, então tá bom. Então me dê o retorno porque eu vi que ela falou boa tarde. Maravilhosa. Agora vamos lá. Quando é que é recomendado ou quanto que é recomendado o de consumo diário de açúcar por dia? Claro, se é diário é por dia, né? Então, Gi, foi bem como você falou ali no início, né? A orientação da Organização Mundial da Saúde gira em torno desses 25 gramas de açúcar por dia, o que equivale a 5 colheres de chá de açúcar. E, infelizmente, o brasileiro consome aí em torno de 18 colheres de chá de açúcar, o que é um problemão, né? Então, assim, eu gosto sempre de lembrar que ali essas 25 gramas são o que a gente acresce nos alimentos, tá? Então, um cafezinho com um pouquinho de açúcar, um chá com açúcar, algum doce, isso é esse açúcar que é contabilizado nessas 25 gramas. Porém, a gente tem alimentos, né? Todos os alimentos que são ricos em carboidrato já têm o açúcar natural do próprio alimento, tá? Então, por isso que tem que cuidar com esse excesso, com aquilo que a gente acaba adicionando. Ô Dani, é exatamente isso. Esse 25, então, que a OMS recomenda, é esse a mais. Do cafezinho aqui, um chazinho ali. Porque a comida que a gente consome, o carboidrato, ele tem, né, essa questão do açúcar, né? Isso. Cada alimento, né, cada fonte tem um tipo de açúcar. Então, por exemplo, as frutas têm a frutose, que é o açúcar da fruta. Os cereais têm amido, é um tipo de açúcar. O leite, a lactose, é um tipo de açúcar. Então, os alimentos naturalmente contêm açúcar, tá? Teoricamente, isso já seria suficiente para manter as nossas funções, certo? Então, porque o açúcar, ele é realmente a fonte de energia da nossa célula. A gente precisa. Porém, o que está embutido nos alimentos já seria o suficiente, né? Só que, lógico, como o alimento doce ele acaba sendo mais palatável, a gente é prazeroso, né? Consumir um alimento doce, ele gera, sim, sensações prazerosas, mas a gente tem que cuidar desse excesso, né? Então, assim, quando for adicionar, sempre o mínimo, e assim, só se realmente for muito necessário, porque o corpo não tem essa necessidade de acréscimo de açúcar. O pessoal que toma café com açúcar, a gente tenta experimentar aí o café sem açúcar, você realmente sente o sabor do café, é tão bom um cafezinho sem açúcar, mas tem que acostumar, é costume. Ô Dani, que tipos de açúcar, você já falou do açúcar, da frutose, enfim, da fruta e tal, agora os açúcares processados, que tipo que tem? Tem algum que é mais saudável, digamos assim? Então, existem realmente vários tipos de açúcares, né? A gente tem o açúcar branco refinado, tem açúcar demerara, que é um pouco menos refinado, o açúcar mascavo, que é bem próximo, né, ao açúcar mais natural, melado, enfim, açúcar de coco, tá? O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico um pouco menor, ele é um pouco mais interessante, só que infelizmente ele tem um custo um pouco elevado, né? Então nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de açúcar. Os açúcares menos processados, eles acabam tendo um pouquinho mais de nutrientes, porque justamente não passam por tantos processos químicos, né? Enquanto o açúcar branco, ele é basicamente uma caloria vazia. Ele não tem ferro, ele não tem cálcio, ele não tem nenhuma fibra. Porém, para o nosso corpo, o açúcar ele acaba, sim, desencadeando todas as reações bioquímicas de qualquer outro açúcar, tá? Então, seja ele branco, refinado, ou mascavo, menos refinado, ele vai acabar, sim, fazendo toda a questão de liberação de insulina, né? Então, toda essa questão, essa cadeia que ocorre após o consumo de açúcares acaba acontecendo igual. Então, um diabético, por exemplo, não pode usar nenhum tipo desses, mesmo sendo alguns
menos prejudiciais do que outros. Então é importante, o pessoal acha que come demerara ou mascavo e acha que tá fit total, não é bem assim, ele é menos prejudicial, mas também como a Dani explicou. Dani, para finalizar a importância, o que pode causar, eu acho que você deve alertar bem os nossos telespectadores, o que pode causar a uma pessoa que come demais, come açúcar demais? Então, assim, a gente pode ter várias consequências, né? A principal, com certeza, é o desenvolvimento da diabetes, né? Então, a diabetes é quando o paciente, a pessoa não consegue mais fazer guardar essa glicose de forma adequada na célula e ela fica circulante no sangue, né? E a diabetes mal controlada gera inúmeras outras doenças, né? De circulação, enfim. Nós tivemos um travou. Oh, que pena. Bom, gente, ela estava finalizando, né? Diabetes, problemas com relação à questão da gordura em certos órgãos. São vários problemas, várias consequências negativas, por isso que a gente trouxe essa pauta tão importante, né? O excesso de açúcar. Vamos nos cuidar, né? Porque aqui é a nossa meta do Ver Mais trazer qualidade de vida através das nossas fontes. Tá bom? Dani Botelho, que deve estar nos assistindo, beijo no seu coração e a todos que estão aí nos acompanhando.